Evangelho do Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós consagramos os nossos lábios, o nosso coração, o nosso ouvido e todo o nosso ser para entendermos, amarmos e vivermos a Tua Palavra. Por isso, dai-nos a força, a unção e a sabedoria do Teu Santo Espírito. Te pedimos isso pela intercessão poderosa da Santíssima Virgem Maria. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Acabando de atravessar, Ele sabe quem sou. chegaram à terra em Genezaré e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Iam de toda a região, levando os doentes deitados em suas camas para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E onde ele chegava, tanto nos povoados como nas cidades ou nos campos, colocavam os doentes nas praças e pediam que pudessem ao menos tocar a barra da roupa de Jesus. E todos os tocaram e ficaram curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amor sem fim, ternura que... Irmãos, diante desse evangelho, era algo que acontecia muito no início da igreja, depois foi parando um pouco, ou seja, a pregação era acompanhada pelos sinais. Jesus pregava, as curas aconteciam e os milagres aconteciam, as libertações da possessão, de tantos pecados. E depois que foi derramado o Espírito Santo, também os apóstolos, quando pregavam, na própria pregação, muitas pessoas começavam a orar em línguas, os demônios eram expulsos. Até mesmo na hora da pregação isso acontecia, porque a palavra ia transformando aquele meio onde ela era penetrada. Isso era o comum no primeiro século da igreja. E também no segundo século, nos primeiros séculos da igreja. A pregação era acompanhada por sinais, curas, milagres e prodígios. Isso era o normal. A sombra de Pedro curava, os lençóis e os lenços que Pedro se enxugava era levado para os possessos, para pessoas com doenças incuráveis, eles eram curados, eram libertos. E nós vemos hoje na igreja também, isso novamente, através da renovação carismática, novamente retomando. Isso nunca parou na igreja, mas isso foi diminuindo um pouco, porque muitos carismáticos da época, desse início da igreja, começaram a se colocar a mais que a igreja. E começaram a serem independentes, a criar os seus seguidores. Então a igreja ficou com um pé atrás, com essas pessoas que se diziam cheios do Espírito Santo e se colocavam contra a igreja. É algo que eu também quero hoje nos fazer refletir. Quantos homens e mulheres de Deus, ou se dizem de Deus, não vou dizer que sim nem que não, estão por aí de fato fazendo milagres em nome de Deus, fazendo prodígios, mas se colocam contra a igreja. Um grande sinal de que de fato o milagre é autêntico é quando alguém é humilde, quando alguém é exibido, se mostra. Ele quer muitas vezes trazer aplausos para si, mesmo falando o nome de Jesus. Quando os holofotes, tudo isso é colocado em cima da pessoa, isso é muito perigoso. Infelizmente nós vemos crescer as seitas em cima da boa fé do povo. O povo tem necessidade, como tinha nesse evangelho, de ser curado. O povo era trazido até mesmo nas suas camas e macas e eram curados, porque Jesus tinha compaixão e curava. Mas a missão principal de Jesus não era curar as pessoas, não era fazer milagres. Porque se fosse a missão principal, hoje não teria ninguém doente, ninguém mais sem precisar de milagre. A missão principal de Jesus é como o nome Jesus significa, o Deus que salva.
A principal ação de Deus na nossa vida é converter o nosso coração. Quantas pessoas são curadas do câncer, e isso é maravilhoso, isso é bom, mas elas continuam com câncer no coração, com rancor, com mágoa, com fofoca, com mentira. As duas coisas devem acontecer, a cura física, mas também a cura espiritual. Mas a principal é a cura espiritual. O Padre Léo falava, em um dos livros dele, conhecido como O Segredo da Cura Interior, que a cura interior ela é necessária para a salvação. A cura física não é necessária para a salvação. Você ser cego, ser aleijado, estar com uma doença grave, se você não for curado, você pode ser salvo. Porém, se você tem um coração ferido e você não se deixa ser curado, você pode perder o céu. Mesmo você tendo um corpo sadio, um corpo sã, você pode, de fato, perder a salvação, porque você está optando por não deixar que Deus cure o seu coração. E quais são as doenças do coração? A inveja, a mágoa, o orgulho, que é o pior de todos. Muitas vezes, o julgar as pessoas. Todos esses pecados são pecados interiores. E nós precisamos pedir ao Senhor que Ele, de fato, nos liberte também desses pecados interiores. Mas eu também quero falar das curas físicas, sim, porque muitas vezes nós não abrimos o coração para que essas curas físicas aconteçam. Por exemplo, tem um momento de oração aqui no Clube da Paz. Você deve, nessa hora, fechar os seus olhos, parar um pouquinho e se entregar inteiramente, porque, de fato, Deus também quer curar, muitas vezes fisicamente, talvez nem sempre, mas muitas vezes sim. E se nós não abrimos o coração, não temos uma fé autêntica, a gente deixa a graça passar. Santo Agostinho falava assim: eu tenho medo do Deus que passa por nós. O que quer dizer isso? Que ele tinha medo de Deus passar por nós e nós não reconhecermos a graça que está passando. Porque a graça de hoje, se você não aproveita, ela já passou. Você pode até receber a graça de amanhã, de daqui a 1 hora, mas a graça de agora, ela nunca mais virá. Então nós devemos aproveitar as graças atuais, que a igreja chama. A graça que Deus quer derramar na sua vida hoje, ela não virá amanhã ou depois da manhã. É hoje. Deus quer realizar hoje na sua vida, sem dúvida, este milagre. Mas novamente eu alerto, né? Vamos ter cuidado, gente, porque muitos aí estão alardeando, propagando os milagres, e o foco não está sendo mais a palavra de Deus. Você escuta determinados programas onde as pessoas passam o programa todo dando testemunho. Isso é bonito? É. Mas se você foca o milagre e não a palavra, isso é contra a própria palavra de Deus. A pregação da palavra deve vir depois dos milagres, não o contrário. É tanto que nós percebemos que Jesus, quando fazia um milagre, ele mandava as pessoas se calarem, não mandava propagar. Quando nós testemunhamos um milagre, não é para que o foco fique em nós. Infelizmente é isso que tem acontecido em muitas seitas protestantes, que a gente deve ter um cuidado, porque muitas vezes, por exemplo, o Santuário de Lourdes tem milhares de milagres todos os anos, milhares. Pessoas aleijadas que andam, cegos que enxergam, pessoas que vão quase mortas e passam pela experiência de tornar a vida. Teve já milagres tão grandes da pessoa estar com a perna encurtada e a perna crescer, de fato. Milagres extraordinários como esse que já aconteceu em Lourdes. Coisas inexplicáveis mesmo pela ciência. Isso acontece em milhares depois que foi criado o santuário. Também em Fátima, santuário de Medjugorje. Muitas pessoas possessas vão para lá e são libertas dos santuários marianos. E a igreja fica propagando isso, colocando tudo isso como o principal? Não. O principal nesses santuários o que é? Adoração ao Santíssimo Sacramento. Adorar Jesus na Eucaristia. O centro lá nesse santuário mariano não é Maria, não é os milagres, é a adoração a Jesus na Eucaristia. Então tenha cuidado, esses programas que tem até em canais abertos e grandes,
propagado o milagre como se isso fosse o centro da vida das pessoas. E o pior, colocam isso à venda. Não fala isso. Claro que ninguém é doido de ficar falando, olha, eu vendi o milagre é tanto, mas é o que aparenta e é o que acontece. Ah, o carnê tal eu pago, por isso eu sou abençoado. Eu estou agora pagando o trismo ou isso mais, e por isso eu sou curado. Ou seja, vai usando da boa fé do povo. E se você assiste, por exemplo, às vezes eu paro para assistir esses programas só para olhar. Se você ficar parado olhando, você começa a chorar, você se emociona, porque são fatos tocantes. Mas o cristão não vive de emoção, o cristão vive da verdade. Então cuidado, porque muitos estão deixando a Igreja Católica pela emoção das curas e pela emoção dos milagres. O nosso Deus faz milagres sim, mas o centro nunca pode deixar de ser Deus. Nós procuramos o Deus dos milagres, não os milagres de Deus. E é isso que está acontecendo, infelizmente, hoje, e cada vez cresce mais. As pessoas querem ser curadas e obter um milagre, não importa como, nem onde, nem qual meio. Se elas tiverem de pagar, elas vão pagar. Se tiverem de ir para uma igreja que está pregando mentira, elas vão. Elas fazem tudo para estar bem. Gente, isso não é evangelho. Deus quer primeiro a nossa conversão, a nossa mudança de vida. E, infelizmente, essas igrejas não pregam essa mudança de vida. Prega apenas que você esteja bem de corpo. E como é que vai ficar a sua alma? Repense hoje. Eu estou buscando, de fato, os milagres ou a Deus? Se você buscar os milagres, você pode até encontrá-los, mas pode perder a Deus. Mas se você buscar a Deus, você não vai perder os milagres. Você vai encontrar o kit completo. Deus e tudo que Ele tem para dar para mim e para você. Amém. Meu Senhor e Rei, o que você está sentindo é toque de Deus. O que está acontecendo aqui é ação de Deus. Abra o coração para receber o amor que Deus lhe dá. Ele está aqui, bem junto a nós, transformando nosso viver. Rende glória a Deus com grande amor. Ele é digno de todo louvor. Exaltai a Deus e o bendizei. Aleluia ao grande Rei. Se você sente a paz e chora, é graça de Deus. Se a tristeza vai chegando ao fim, é força de Deus. Abra o coração para receber o amor que Deus lhe dá. Ele está aqui, bem junto a nós, transformando nosso viver. Rendem glória a Deus com grande amor. Ele é digno de todo louvor. Exaltar